Você gostaria de saber alguns dos segredos para envelhecer com vitalidade? Você sabia que a qualidade de sua musculatura pode ser utilizada para prever se você irá envelhecer de forma saudável? Envelhecimento saudável e suplementação ergogênica são nossos temas hoje no Performance Nutrition Entrevista com Deilis Gonzalez, o lugar certo para aprender sobre a ciência e a prática da nutrição e suplementação com os maiores especialistas da área. E o nosso entrevistado hoje é muito especial. O Dr. Carlos Alberto Veruschi. Ele é médico nutrólogo e do esporte e coordenador do Departamento de Atividade Física e Exercício da Abram. Dr. Veruschi, muito obrigada por estar aqui com a gente. Hoje em dia, as pessoas vivem cada vez mais, né? A tecnologia tem ajudado muito disso. Mas viver mais não necessariamente significa viver com mais qualidade de vida. E quando a gente pensa nisso, a gente tem que começar a se preparar com bastante antecedência, cuidar da prevenção. A partir de que idade você acha que a gente já precisa começar a se preocupar em cuidar do nosso envelhecimento? A rigor, a partir dos 35 anos de idade. Um adulto jovem já teria que começar a se preocupar, porque se sabe que a capacidade de consumo máximo de oxigênio já começa a cair, sabe-se que os problemas de regeneração de cartilagem, tendão, ligamentos já não são 100%, né? E isso vai piorando à medida que a pessoa tenha no seu estilo de vida uma condição hipoativa, pior ainda, sedentária. E quando chega esse momento? Chegou a idade, tem que cuidar. Quais são alguns dos fatores principais que a gente precisa se atentar para ter um envelhecimento saudável? É não chegar a uma condição que é denominada tecnicamente de sarcopenia. Sarco é carne, penia, pouca carne. Mas esse é um termo que não é adequado atualmente, porque se sabe que pior do que baixar massa muscular é baixar força e potência muscular. Porque sem a força e potência muscular, nós ficamos na dependência de outras pessoas, ou da bengala, cadeira de roda, etc. Ou seja, a força e a potência, elas dependem de uma fibra muscular tipo 2, que é uma fibra glicolítica, uma fibra de força. Com a idade vai se perdendo a função dessa fibra. E a forma da gente manter uma prevalência adequada dessa fibra é com estímulo de força. É o estímulo muscular. Não é fazendo atividade aeróbica. Então é muito errado pegar um idoso a partir dos 65 anos de idade e treiná-lo aerobicamente. Quer dizer, fazer ele caminhar, pior ainda, fazer ele trotar, não necessariamente vai trazer uma preservação da fibra do tipo 2, que é só, entre aspas, puxando ferro. Exercício de força. Isso aí. Bem. No mínimo, 2 dias por semana, bem orientado. Né? Porque hoje existem equipamentos em academia com amplitude determinada, calculada. Então, o educador físico pode colocar, por exemplo, um leg press numa certa amplitude para não ultrapassar. Porque ultrapassar uma amplitude num gesto esportivo pode trazer lesão. Fantástico. E a qualidade, justamente, da musculatura esquelética, então, ela parece estar bem relacionada com a questão da longevidade. Sim. Como é que a gente consegue medir essa qualidade? Nós podemos medir por exercícios de força, por exemplo, exercícios em relação a uma repetição máxima, que nós chamamos. Por exemplo, eu vou fazer um teste de bíceps.
Então, um idoso que consiga fazer uma oscilação, quer dizer, uma repetição com aquele halter e não consegue fazer a segunda, é a sua máxima, é a sua RM. Aí nós vamos trabalhar com ele 70%, 80% daquele RM para aquele grupo muscular. Perfeito. Mas podemos ir atrás também de imagem. E as imagens, seja por ecografia, ultrassom, seja pelo DEXA, nós podemos identificar seções transversais onde nós vemos gordura entremeada naquele músculo, diferentemente de um controle com muito pouca gordura. E isso está relacionado ao exercício físico regular. Por exemplo, qualidade muscular é aumento de gordura intramuscular, ou seja, triglicéride intramuscular, que é a reserva energética do músculo. Então, os treinados, quer dizer, um atleta, ele tem 300, 350 gramas de triglicéride no músculo. O destreinado ou sedentário tem 50 gramas no músculo. Então, isso é paradoxal em relação à doença crônica, porque quando a gente fala esteatose hepática, termo técnico, é infiltração de gordura no fígado. Isso é uma doença. Muito bem. No músculo é o contrário. Quanto mais gordura tu tiver no músculo, é sinal que esse músculo precisa da gordura para queimar. Então, o atleta 300 gramas, o sedentário 50, no momento que esse sedentário começa a aumentar esta quantidade, é sinal que o turnover está aumentando, ou seja, vai ser queimado essa gordura, vai para a usina. Por isso que é necessário entrar no músculo mais gordura. Então é o contrário do que gordura no pâncreas, gordura no fígado. Então essa é a característica de qualidade muscular. Qualidade muscular depende de trabalho muscular. Perfeito. E se assim, a pessoa chega a medir a tal da qualidade e não está muito boa no momento, é possível reverter? É possível, porque veja, é uma adaptação muscular que pode começar 2 dias na semana, não precisa ser 1 hora de treino de força. Esse idoso ou essa pessoa que está chegando nessa idade vai fazer um trabalho de adaptação muscular exatamente para prevenir a lesão. E aí tem que se ligar a uma alimentação adequada, uma alimentação principalmente variada. E além dessa alimentação, que pode ser limitada em determinados nutrientes, por ser idoso, absorve mal a vitamina B12, absorve mal a vitamina D, que é importante para o músculo e o osso, absorve mal o cálcio. Então, na dependência, poderá esta pessoa ter necessidade de suplementar. Perfeito. E um outro aspecto importante, mesmo que um idoso que está fazendo um treinamento de força coma proteína de origem animal, de forma adequada, com todos os aminoácidos essenciais, ele pode ter uma resistência anabólica nesse músculo. O que eu quero dizer com isso? Que um jovem, se engole 1 grama de leucina, que é o aminoácido BCAA, ele consegue fazer uma ressíntese proteica muscular adequada. Agora, o idoso, fazendo um treino de força equivalente ao jovem, ele precisa de 2,5 gramas de leucina. Então, bem provavelmente, ele tenha que fazer a suplementação, porque ele tem resistência anabólica no músculo, além dos seus problemas desabsortivos relativos pela idade. Na sua prática, você se depara muito com esse cenário? Sim, sem dúvida. Não só na minha prática eu tenho que trabalhar como educador, convencer essas pessoas que comecem um treino de força, que é o mais difícil, né? Porque até a alimentação não é tão difícil corrigir, a suplementação mais fácil ainda, mas o problema é o treino, quer dizer, ter regularidade.
Por isso que é importante as pessoas que têm mais resistências contratar um educador, um personal. Porque o personal vai marcar os dias e horas da semana e vai estar ali supervisionando e principalmente cuidando para que não chegue a risco de lesão. Porque lesionou, volta tudo para trás, não é mesmo? Aí para começar de novo é outra história. E no dia a dia, então, você mencionou vários suplementos que são interessantes para esses quadros. Quais são os que você mais utiliza? Mais se utiliza, além da vitamina D, da B12, do cálcio, mesmo escolhendo alimentos com grande concentração nesses minerais e vitaminas, é vencer a barreira da resistência anabólica com a suplementação proteica de alta qualidade. Perfeito. Mais comum, o whey protein, que todo mundo conhece, né? Mais até do que o BCA, porque o whey ele é mais completo, pensando no idoso, pensando numa qualidade muscular baixa, né? E a concentração em leucina de cada um desses suplementos. Então, pensando no idoso, por exemplo, qual é a dosagem que você utiliza de whey? Porque a gente sabe que até por questões de absorção e também por essa janela da leucina, a gente acaba precisando de dosagens maiores no idoso, né? Pegando o marcador leucina, se eu tenho que usar, ao invés de 1 grama que eu uso no jovem, vou usar 2 a 3 gramas no idoso, eu tenho que pensar não em 20 gramas, que é a alíquota que o músculo consegue receber a cada vez, mas quem sabe 30, quem sabe 40 gramas como alíquota a cada vez. A cada vez que eu digo que pode ser, na dependência do tipo de treino que um idoso desse faz, ele poderá receber até de 4 em 4 horas, para independer da proteína alimentar de origem animal que ele faz uso. Né? E outro aspecto que eu acho muito importante, a gente foca, como nós estamos focando agora, músculo, força. E a cartilagem como é que está? E o ligamento como é que está? E o tendão como é que está? É para dar conta até desse exercício de força. Todos envelhecidos. Quer dizer, todos com uma plasticidade, uma rigidez maior. E isso traz lesão, se não for tratado. Então, a prolina, a hidroxiprolina, a glicina, aminoácidos que não são essenciais, mas que tem que aportar uma pessoa que já está com um envelhecimento articular. E aí, para nós conseguirmos ressintetizar uma proteína articular, entra a vitamina C, conhecidíssima. Então, ela é potencialmente necessária, junto com esses aminoácidos, para regenerar, reestruturar este desgaste da cartilagem, do tendão ou do ligamento. Fantástico. Deixa eu aproveitar vários ganchos aí do que você falou. Eu quero puxar um pouquinho para o lado da vitamina D. Porque vitamina D, a gente vê que hoje a maioria das pessoas tem deficiência, né? Nesse caso, no caso do idoso, ou até mesmo do jovem, mas que não tem deficiência, de qualquer forma você pensaria em uma dosagem de manutenção de vitamina D ou somente se a pessoa tiver deficiência fazer a suplementação? Eu vou atrás do analito, laboratório, da vitamina D25. O idoso não pode ficar abaixo de 30, 35, do seu ponto de vista de resultado de laboratório, para a população em geral. Eu consideraria o idoso em termos de vitamina D, porque ele absorve mal alimento com a vitamina B e ele também transforma mal em nível de pele pela radiação solar. Então ele tem duas situações, absorve mal e transforma mal. Então ele tem que receber uma suplementação de vitamina D que não necessariamente pode ser prolongada, mas quando ele receber por uma insuficiência, é 50 mil unidades por semana. Que é o que os guidelines mais colocam. Exatamente. Né? Aí depois você passa para a dosagem de manutenção. Aí monitoro
a vitamina D25, normalmente ele leva aí 4, 6 semanas para fazer a recomposição. Então, ele chegando em 40, 50 de vitamina D, ótimo, não precisa nem fazer manutenção. Tá. Mas eu tenho que, em 3 meses, voltar a dosar. Perfeito. Para ver se ele consegue sustentar pela alimentação e a carga que ele recebeu de suplementação, se ele consegue sustentar em níveis pelo menos até uns 35, 40, não menos do que isso. Maravilha. E a B12? Também, mesma coisa, analito, você vê se a pessoa está com a deficiência. E no caso dela, porque a dosagem de vitamina D de vitamina B12 em laboratório é bem ampla. Muito ampla. Como é que você lida com esse... Bem, não necessariamente raciocina-se do jeito assim. Essa ampla referência do laboratório, tem gente que diz assim, olha, se está da metade para baixo, já vamos suplementar. Se está da metade para cima, está normal. Não é bem assim. O ideal é fazer uma dosagem de pessoa para a própria pessoa, ou seja, dosa, vê o ela nível, seja seu próprio controle, não né? tem sintomas e sinais de deficiência, tem uma morfologia eritrocitária de glóbulo vermelho normal, não há necessidade de fazer uma correção. Agora, chegando a níveis mínimos em relação à referência, com sintomatologia, com alterações já dos glóbulos vermelhos, que estão crescendo em tamanho, em volume, que leva à anemia megaloblástica, vale a pena suplementar, sem dúvida nenhuma. Então, a gente falou da vitamina D, da B12 e você mencionou também bastante as proteínas, né? Que esse eu acho que acaba sendo um uso mais geral, inclusive, né? Bastante, mais geral. E essas proteínas, embora exista a albumina, exista a proteína da carne, exista a própria caseína, mas ainda a proteína do soro do leite é a mais usada. Até pelo balanço que tem dos aminoácidos essenciais. Né? Eles são biodisponíveis, na sua grande maioria, a partir de cada porção de um whey protein. É, porque além de servir em termos desse aporte ergogênico mesmo para o idoso, também serve como uma fonte de proteína para facilitar em termos de praticidade. Exatamente. Né? O que não pode é pegar o whey, proteína de alto valor biológico, etc., bem balanceado em aminoácidos essenciais, e querer substituir refeição. Aí é outra história. Isso é outra história. Então, pode-se ir até a um substituto parcial, mas não total da refeição. Porque o idoso, ele precisa também de fibra, ele precisa também de fibra solúvel, porque ele tem que manter o equilíbrio da sua flora intestinal. Então, não dá para a gente pensar em alimentação de Sol. Não, toda via cápsula, alimentação muito... Eu entendo. Alimentação toda à base, né, de cápsula, comprimido. Né? Não, ele tem que fazer uso de alimento normal, variado, principalmente porque ele precisa um teor de fibra solúvel para manter as suas bactérias saudáveis em nível intestinal, que aliás o ajudam a absorver melhor o tal de cálcio, a B12, a vitamina D. Quer dizer, se ele bagunça essa flora intestinal, fica pior ainda a absorção desses minerais que já são críticos. Perfeito, música para os meus ouvidos, porque a gente sempre fala sobre a importância de realmente aumentar a necessidade de proteína, principalmente no idoso, mas isso não significa exagerar, porque se você extrapola, acaba com o intestino e esse tem que ser um dos focos maiores de tratamento. Exatamente. Né? É que, no fundo, ninguém vai, em termos de suplemento, exagerar. Por quê? Vai ter problema renal, vai ter problema hepático? Não tem na literatura um consenso de que excesso de proteína intoxique alguém via suplemento. Não existe isso. Só que vai botar dinheiro fora.
Quer dizer, se não vai usar dentro dessas alíquotas, vai pelas fezes fora, ou se for absorvido, vai oxidar. Não vai aproveitar. Então tem que respeitar a alíquota. É idoso, 35 gramas, 40 gramas. É jovem, 20, dependendo do peso, 25. Mas não passar dessa alíquota. Porque o músculo se fecha, ele não recebe mais do que isso a cada vez. Vai se abrir, talvez em 3 horas, 4 horas, para receber nova cota. Então não adianta gastar 60, 80, 100 gramas de uma vez só, né? Porque muitas vezes a pessoa quer tomar tudo de uma vez só para não precisar tomar durante o dia. Negativo, vai fora. A distribuição ela é muito importante mesmo. Exatamente. E a gente está falando bastante do idoso. Deixa eu aproveitar que você até mencionou o jovem agora. Essas suplementações todas, elas também servem para o jovem? Sim. Aliás, é um conflito se, por exemplo, a proteína, o whey, a gente usa antes ou a gente usa depois de um treino físico, né? Está se vendo que no jovem, principalmente um jovem atleta de alta resistência, como por exemplo um maratonista, ele degrada tanto a proteína muscular dele, queimando proteína muscular, que ele tem indicação de usar antes, além de ter que usar depois. Um treino de força, normalmente há uma tendência de usar só depois. E nas próximas 24 horas até o próximo treino, nessas alíquotas aí de 3 em 3, 4 em 4 horas. Né? Então, o jovem vai depender muito do desgaste, do quanto é pesado cada treino. Porque além de ser pesado em intensidade, ele pode ser pesado na intensidade e duração. Tem atletas que treinam 3, 4, alguns 6 horas por dia. Então, mesmo que estejam condicionados, é uma queima diária de proteína. Um maratonista de alto nível, das calorias todas que ele gasta num treino, 15% é queima proteica do músculo. Por isso que o maratonista tem aquele perfil, né, fininho, magrinho, massa muscular pequenininha. Né? Não dá para se comparar com um fisiculturista. Certamente. Cada um tem a sua adaptação muscular. O fisiculturista precisa para anabolizar. E o maratonista precisa para não queimar tanto. Perfeito. Doutor Berutsky, então assim, quem está nos assistindo, que está pensando, ok, eu quero cuidar do meu envelhecimento, eu quero ter um envelhecimento saudável, né? O antes possível começar a cuidar disso, o que você sugere como primeiro passo? O mesmo que eu sugiro para atleta de alto rendimento. Uma alimentação adequada, um treino adequado do idoso, a musculação, o exercício de força, preferencialmente supervisionado. E, importantíssimo, que existe perturbação no jovem e perturbação no idoso. Sono, descanso adequado. Porque, por incrível que pareça, o idoso é mais famoso, vamos dizer assim, por ter problema de apneia do sono. Né? Faz uma polissonografia, tem sempre alteração. Agora se encontra muito jovem atleta com problemas de sono. Então, a recuperação não é pelos suplementos que nós vamos conseguir. Ou seja, tem que corrigir esse sono. O atleta de alta performance tem que dormir no mínimo 6 a 7 horas por noite. Todo mundo, né? Porque realmente hoje o que tem de deficiências de sono é... Esse é o tripé, né? O descanso, a alimentação adequada e o treino adequado. Porque se um desses pés falhar, cai o tripé, né? É verdade. E pensando em sono, esse lado muito me agrada. Porque hoje em dia realmente é super comum, independente da idade, a partir do momento em que a gente colocou a bendita luz artificial na nossa vida, né? E a tecnologia, que a gente vai para a cama com o celular, que a gente estende o período de trabalho muitas vezes se encurta o sono. E eu vejo muito no consultório, é muito comum um relato das pessoas terem dificuldade
para voltar a uma rotina de sono adequada. Qual seria a sua recomendação para essas pessoas? Por exemplo, teste de relaxamento. A psicologia do esporte faz isso. Trabalham isso, inclusive, com campeões de treino que a gente conhece. Atingem grandes marcas no treino, quando vão para a competição pioram violentamente. Então são pessoas que aumentam muito a ansiedade para competir. A psicologia do esporte aplica essas técnicas de relaxamento, por exemplo, o medo de andar de avião, quer dizer, tudo isso pode ser corrigido com técnicas, não com droga. Porque a droga, ela vai entrar depois de um exame polissonográfico alterado. E aí o neurologista que vai fazer a indicação. Mas não dá para se indicar ou prescrever medicação ou suplementação porque tem um sono de má qualidade. Tem que se fazer o exame. Né? Isso é importante. Então, essas técnicas de relaxamento, a organização das atividades, quer dizer, essa pessoa ser mais organizada, né? Investir, inclusive, em mais lazer, isso é importante. Isso tudo pode contribuir para um sono melhor, né? Mas nunca pensar primeiro em medicamento para quem está com um sono, uma qualidade do sono muito ruim. É outra das coisas que a gente percebe que é multifatorial, né? E que muitas das vezes é arrumar o comportamento. Claro, até níveis hormonais podem estar muito baixos. Né? Por quê? Porque a gente sabe que os níveis, por exemplo, do GH, esses níveis pulsáteis do GH, ele é maior durante o sono. A testosterona, por exemplo, ela aumenta mais quando o indivíduo se exercita. Então, isso tudo pode estar defeituoso por uma produção endógena muito baixa. Então, eu vou prescrever o medicamento porque eu desconfio que? Não, vamos para o laboratório, vamos analisar, vamos ver como estão cada um desses analitos para aí poder decidir sobre uma terapêutica de reposição, né? Mas que leve essa pessoa para uma condição melhor e não piore ou traga efeitos colaterais pelo uso indiscriminado. Certamente, e hoje tem muito, né? Claro que sim. E aí é outro dos motivos pelos quais a gente vê essa relação do sono com o hormônio, a importância do sono também para esse estímulo anabólico, né? Sem dúvida. E voltamos para o tripé, o sono, a alimentação, o descanso. Nenhum suplemento vai substituir o descanso para melhorar a performance. Isso é regra. Não adianta. Quer dizer, o atleta jovem, alto rendimento, vai fazer festa, não vai conseguir dormir à noite, não vai conseguir treinar bem no dia seguinte. Sem dúvida nenhuma. Então, vai atrás de um suplemento, vai atrás de uma cafeína para ficar mais apto a treinar? Negativo. Só vai ficar uma bola de neve, né? É verdade. Muito verdade. Doutor Verutsky, então, para a gente fechar, eu quero que, assim, com essa sua vasta experiência, você deixe um recado aqui para os nossos espectadores, se você pudesse transformar em pílulas de sabedoria para as pessoas envelhecerem bem. As pessoas se darem conta que envelhecimento começa desde ao nascer. Primeira coisa. Segundo, que é com 35 anos que as coisas começam a acontecer em termos estruturais, tanto para músculo como para articulação. Então, não se afastar de um plano alimentar adequado, principalmente variado, suficiente, porque se eu gasto 3.000 calorias, não vai me fazer bem comer e engolir 1.500, certo? Mesmo para emagrecer, se eu fizer uma velocidade de perda de peso muito elevada, eu vou pagar tributo por isso. Também tem que ser controlado. O sono, importantíssimo. O lazer, que se prescreve até para atletas de alto rendimento, para eles relaxarem.
Porque um atleta que caminha para um overtraining, ele vai diminuir hormônios e esses hormônios não podem ser repostos porque são doping positivo. Então ele tem que fazer lazer. O treino, o tipo de treino, que tem que ser adequado para cada pessoa. Até um atleta, ele não pode treinar mais do que ele está adaptado, porque ele vai fazer lesão. Imagina uma pessoa com 65 anos de idade, que vai começar a fazer um plano de treino. Ele tem que fazer de forma adaptativa, progressiva e, preferencialmente, nesse início, supervisionado. E também um mínimo por semana. Porque o que funciona é a frequência, não é só a qualidade daquele treino. Ele tem que ter frequência, no mínimo 2 vezes. Se puder fazer 3, melhor. Mas aí, por causa do descanso, o ideal é fazer dia sim, dia não, dia sim, dia não, e não 3 dias um atrás do outro, para não ter mais compromisso de fazer o resto do tempo. Também não funciona. Ou que nem as pessoas fazem, uma vez e depois pula um mês. Exatamente. Olha, me disseram assim, que para eu sair do sedentarismo, eu tenho que fazer 150 minutos de qualquer atividade física não programada. Na semana. Eu vou fazer tudo hoje para não ter mais compromisso o resto da semana. Não funciona. Muito bem. Dr. Verutsky, muito obrigada. São informações muito valiosas. E eu quero, inclusive, acrescentar uma. Além de tudo isso muito importante que a gente está falando, da alimentação, da suplementação, do treino, do sono, do descanso, tem um estudo de Harvard, inclusive, que foi o estudo mais longo já feito em bem-estar e longevidade. E depois de 75 anos de estudo, eles chegaram a uma conclusão principal, que um dos maiores preditores do bem-estar ao envelhecer, da saúde, são as nossas relações, né? As relações sociais de qualidade, né? Pois é. Então, é aí que é importante a tal atividade física para preservar força e potência muscular. Um idoso que é hipoativo ou sedentário, já não consegue sair de casa, tem que receber amigos e familiares em casa. Isso tem ou não tem alteração de relação? Com certeza. Não é mesmo? Com certeza. Então a pessoa fica dependente, em dependência por músculo fraco, músculo de baixa qualidade, essa pessoa não consegue sair. Perfeito. Ao contrário, eu fiz uma viagem recente agora para a Itália, um grupo cheio de idosos. Ou seja, estas pessoas estão conseguindo viajar. Caminharam mais de 10 mil, 20 mil passos por dia, subindo escada, descendo escada. Isto é qualidade de vida. É mesmo, fantástico. Chave de acima e embaixo. Muito obrigada por sua participação. Eu que agradeço poder trazer essas informações. E que fique a reflexão, gente. Vamos valorizar esses relacionamentos de qualidade. Vamos fazer exercício para poder valorizar esses relacionamentos de qualidade. Cuidar da alimentação, cuidar da suplementação e de todo esse grupo de coisas que contribuem para a gente ter muito mais saúde. Agora é com vocês. Eu quero que vocês deixem nos comentários o que vocês vão fazer a partir de hoje para cuidar da sua saúde e do seu futuro, tanto no curto quanto no longo prazo. E aproveita para deixar também as dúvidas sobre alimentação e suplementação, porque no próximo bloco a Nutri responde. Já dosou a sua vitamina D? Você sabia que a maioria das pessoas hoje tem deficiência e o quanto ela é importante? Hoje, em A Nutri Responde, vamos falar um pouquinho sobre este micronutriente de vital importância. A pergunta de hoje é do Vitor e ele fala: Deles, fiz meu exame de vitamina D e deu abaixo do valor de referência. Fiquei preocupado. Para que serve a vitamina D? Eu preciso suplementar?
Vitor, você não está sozinho. Realmente hoje é bem comum a deficiência de vitamina D. No entanto, a frequência da deficiência não torna sua recuperação menos importante. Pelo contrário. A vitamina D é um nutriente essencial para a saúde e o rendimento esportivo. Ela participa do reparo muscular, em especial a recuperação de força, é essencial para a imunidade inata e adquirida, para a estrutura e função cardíaca, além de estar relacionada com a saúde muscular e a diminuição do risco de fraturas. Além disso, diversos estudos relacionam a deficiência de vitamina D com aumento no risco de diabetes, de hipertensão arterial e de vários tipos de câncer. Portanto, ela tem inúmeras funções em todo o nosso corpo e a sua deficiência é extremamente prejudicial. Agora que você já sabe para que ela serve, vamos entender um pouquinho sobre o seu metabolismo. Você tem um composto na pele chamado 7-deidrocolesterol, que ao sofrer a ação dos raios ultravioleta, UVB, do sol, é transformado em vitamina D3, a mesma que a gente obtém através da alimentação. No entanto, esta não é a forma ativa. Ela precisa ainda passar pelo fígado e pelos rins para se transformar na forma ativa. Depois, ela é transportada por proteínas no sangue até se ligar com seu receptor. Um problema em qualquer um destes passos pode ser responsável por sua deficiência. Portanto, existem diversas causas para deficiências de vitamina D, desde obesidade, polimorfismos das proteínas de transporte, um assunto um pouquinho mais avançado, algum problema hepático ou renal, ou a baixa disponibilidade de vitamina D em alimentos. Como vocês viram, uma das formas de iniciar o processo de obtenção de vitamina D é via exposição solar. Porém, por outros motivos, hoje a gente foge do sol ou se expõe somente com o uso de fotoprotetor. E em função disso, a suplementação de vitamina D ganha cada vez mais relevância. Os guidelines de vitamina D colocam que a suplementação de 800 a 2.000 unidades internacionais por dia é recomendado para manter o status de vitamina D para a população geral. No entanto, para quem já apresenta deficiência, as dosagens de recuperação são diferentes. Vitor, como você já apresenta deficiência, você precisa fazer a suplementação para a recuperação do status de vitamina D, sim. Então, procure um médico que vai fazer a prescrição na dosagem correta para o seu caso. E como eu falei no início, quem ainda não dosou sua vitamina D, procure um profissional e peçam para incluir ela nos seus exames de rotina. É uma triagem simples que pode trazer muitos benefícios. Como sempre, é um prazer estar com vocês. Lembrem de deixar todas as suas perguntas de alimentação e suplementação aqui nos comentários e deixem também o seu like no programa. Compartilhem com seus amigos e se inscrevam no canal para vocês sempre receberem as atualizações dos próximos vídeos. Aproveitem para seguir também o perfil da Performance Nutrition no Instagram e acompanhem a riqueza de conteúdos que são postados diariamente. Beijos da Nutri, a gente se vê!